Irmãos, Hebreus capítulo 9, verso 26. Assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 9, verso 26, diz assim: Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Senhor, iremos caminhar pela cruz de Cristo. Iremos falar, Senhor, estudar, pensar, meditar sobre a eficácia do sacrifício de Cristo pelos pecados. Que o Senhor nos seja favorável, nos dando a graça, Senhor, o privilégio de poder crescer um pouco mais nesse assunto, nessas verdades centrais. Que tu abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para entender, para compreender, e não apenas isso, para crer, Senhor, nessas verdades. Aumentar a nossa convicção, a nossa certeza. Essas verdades absolutas, ó Senhor. Nos dê a graça, Senhor Deus, de tais verdades transformar cada vez mais a nossa vida, Senhor. Nos conformar a Cristo de maneira que possamos viver à altura dessas verdades. Pai, capacita-nos, ó Senhor, a ensinar de maneira simples, clara, de maneira, Senhor Deus, que todos aqui presentes possam compreender e entender, Senhor. A fim de que todos nós sejamos educados na justiça e habilitados para toda boa obra. Assim é que eu te peço humildemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Título do nosso estudo: Cristo, o eficaz sacrifício pelos pecados. Irmãos, a palavra sacrifício vem de um verbo composto, né? De respeito ao latim, sagrado, né? Ou santo, com fazer. Ou seja, fazer sagrado, separado. Bem como também no hebraico e no grego, algum sentido é dado. De maneira geral, se refere a algo que é abatido ou morto como uma oferenda no lugar de outra. Esse é o significado básico nas escrituras de sacrifício, né? O sentido dele, o propósito, a razão, o objetivo do sacrifício. É algo que é abatido ou morto
como uma oferenda, como uma oferta em favor de outro. Foi exatamente isso que a gente vê no Antigo Testamento. Sacrifícios ali feitos pelos animais era oferecido em favor do povo de Israel, que era um tipo e uma sombra que apontava para o sacrifício superior e maior e definitivo, que é Cristo Jesus, que se entregou pelos pecados de outro. Ele foi a oferenda, ele foi a oferta pelos nossos pecados. A justiça de Deus exige a morte do pecador. O sacrifício é morto e oferecido no lugar do pecador para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar a sua ira. Então, o fato de Deus ser justo, a justiça dele demanda de que o culpado seja devidamente punido. E o salário do pecado, como nós sabemos, é a morte. Mas então foi necessário prover um sacrifício em favor dos pecadores, a fim de que a justiça de Deus fosse satisfeita e a sua ira fosse aplacada sobre os pecadores. Isso foi feito, como a gente já sabe, pelo próprio Filho de Deus se entregando a si mesmo pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, cada violação da lei requeria um sacrifício substitutivo. O animal imaculado era abatido e oferecido a Deus no lugar daquele que havia violado os mandamentos. É importante, irmão, saber e perceber e entender lá das Escrituras, como ela diz tão claramente, que o sangue de touros e de bodes era impotente. O sangue de animais era impotente para tirar o pecado, de acordo com Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Tais sacrifícios serviriam apenas como uma ilustração de três coisas, basicamente. Primeiro, a gravidade do pecado e sua punição. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado é algo tão grave contra Deus que o seu salário é nada mais, nada menos do que a morte. Ou seja, aquele que a pratica, aquele que peca, o que ele merece é a morte. Veja, uma pessoa trabalha o mês todo para receber o salário no final do mês, não é isso? E ele recebe esse salário de maneira meritória, não é isso? Ele trabalha, se esforça, presta o serviço para no final do mês ele meritoriamente receba o que lhe é devido. Mas no que diz respeito ao pecado, exatamente acontece com o mesmo princípio. O fato de nós pecarmos, e termos pecado e violado os mandamentos do Senhor, faz com que nós meritoriamente mereçamos a morte e a condenação. Porque esse é o salário do pecado. Então, os sacrifícios servem para ilustrar, primeiramente, a gravidade do pecado e a sua punição. O pecado é tão grave que ele merece como punição a morte e a condenação. Segundo lugar, chegou mais doce na loja de São Francisco. Tais sacrifícios servem também para mostrar, ilustrar a necessidade de um sacrifício substitutivo para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Em outras palavras, tais sacrifício mostra a incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo. Se é necessário uma oferta pelos pecados, se é necessário um sacrifício pelos pecados, implica necessariamente de que o homem não tem capacidade intrínseca em si mesmo para se auto-salvar. Por isso, a necessidade de um sacrifício pelos seus pecados. Então, o homem não tem a capacidade de salvar a si mesmo pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, pela sua própria justiça. Então, tal sacrifício mostra a necessidade de um sacrifício substitutivo para satisfazer as exigências da justiça divina, da justiça de Deus. Em terceiro e último lugar, tal sacrifício mostra ou serve como ilustração para mostrar a necessidade de um grande e último sacrifício feito por aquele de valor infinito, o
Filho de Deus. Ou seja, tais sacrifícios no Antigo Testamento servia como ilustração para mostrar a necessidade de um grande e último sacrifício pelos nossos pecados. O sacrifício de um valor infinito, maior, superior, porque o sacrifício no Antigo Testamento de touros e de bodes não tinha poder nenhum para remover definitivamente e eficazmente o pecado do povo de Deus. Então, servia como uma ilustração, uma tipologia, uma sombra que apontava para um sacrifício maior e superior que viria posteriormente de um valor infinito e que seria completamente eficaz em favor do povo de Deus, que era o sacrifício do próprio Filho de Deus. E era eficaz, seria definitivo. Portanto, quero ver aqui com os irmãos esse primeiro ponto, a incapacidade do sacrifício de animais para remover o pecado. A incapacidade do sacrifício de animais para remover o pecado. Hebreus 10, irmãos, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Irmãos, o que esse texto nos ensina sobre a incapacidade do sacrifício de animais para remover o pecado? De acordo com o texto, irmãos, por que o sacrifício de animais que era exigido pela lei no Antigo Testamento era incapaz de tirar os pecados do povo de Deus? Por quê? Primeiramente, porque era visto simplesmente como sombra, como tipo. Sombra dos bens vindouros, versículo 1, parte A, né? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, por que o sacrifício de animais era incapaz para remover pecado? Primeiramente, porque era uma sombra. Era um tipo. Não era a substância real de um sacrifício eficaz, que de fato tiraria o pecado do seu povo, expiaria o pecado do povo de Deus. Mas era apenas uma sombra para servir de maneira pedagógica para o povo de Deus. E apontava para uma realidade superior. Irmãos, a palavra sombra pode se referir a uma sombra ou um contorno. E a palavra imagem vem de uma palavra que significa uma forma ou uma imagem, propriamente dito. O sacrifício do Antigo Testamento era apenas uma sombra fraca ou um esboço grosseiro da imagem verdadeira, o sacrifício de Cristo. Então, por isso que o sacrifício de animais não poderia, de maneira nenhuma, de maneira eficaz e permanente, remover, aniquilar, expiar o pecado do povo de Deus. É porque era uma sombra. Era apenas uma imagem de uma realidade posterior, superior e eficaz, que viria para que, de maneira definitiva, expiasse o pecado do povo de Deus. Portanto, apontava para a imagem verdadeira, o sacrifício verdadeiro, único e eficaz, que de fato removeria o pecado do povo de Deus, que é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Segundo, como sabemos que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento foram incapazes de tirar o pecado e purificar o povo de Deus? Como é que sabemos disso? Parte B do versículo 1 e o versículo 2, assim: Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Ou seja,
Como é que nós sabemos que os sacrifícios de animais no Antigo Testamento foram incapazes de tirar o pecado e purificar o povo de Deus? Porque eles eram oferecidos perpetuamente. Eles tinham que ser oferecidos perpetuamente, ano após ano, como diz aí, a partir do versículo 1. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Eles não podem tornar perfeitos os ofertantes. Como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, como é que sabemos que o sacrifício dos animais não poderia, de fato, expiar o pecado do povo? Purificar o povo de Deus? Tirar eficazmente o pecado do povo de Deus? Pela qualidade do sacrifício do Antigo Testamento. O fato dele ser oferecido constantemente. Ano após ano, né, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro sem defeito, macho de um ano, e expiava e aspergia sobre a tampa do propiciatório o sangue desse animal. E assim ele fazia expiação tanto por ele, como também fazia expiação por todo o povo. E o fato dele fazer isso todo ano mostra a ineficácia de tal sacrifício que não expiava verdadeiramente o pecado do povo. Não purificava o povo de Deus de suas consciências mortas pelo pecado. E a segunda verdade que nós aprendemos sobre isso é que se de fato eles tirassem o pecado do povo de Deus e purificassem eles haveriam sido cessados de ser oferecidos. Mas o que é que acontecia no Antigo Testamento? É que eles eram oferecidos continuamente. Se ele tivesse de fato o poder de tirar o pecado do povo de Deus, não seria necessário oferecê-los mais de uma vez. Não é isso? Não seria necessário oferecer tais sacrifícios mais de uma vez. Uma única vez era suficiente e eficaz para remover, para tirar, para expiar o pecado e a culpa do povo de Deus. Mas o fato deles serem oferecidos constantemente mostra exatamente a incapacidade e a ineficácia de expiar verdadeiramente o pecado do povo. Então, por isso que eles continuavam sendo oferecidos ano após ano. Nunca era cessado de se oferecer. A lógica, irmão, é fácil de ser acompanhada. Se o sacrifício de animais tivesse sido capaz de purificar o povo de Deus, não haveria necessidade de oferecê-lo ano após ano. Uma vez teria sido suficiente. Como esses sacrifícios continuaram a ser oferecidos todos os anos, eles lembravam as pessoas do seu pecado e da sua culpa. Portanto, servia apenas como sombra, como um tipo e como algo pedagógico, e que trazia a lembrança, a memória do povo de Deus, os seus pecados, as suas culpas, e de que era necessário um sacrifício eficaz para remover definitivamente e eficazmente, completamente, de fato, o pecado deles. E enquanto esse sacrifício superior, maior e definitivo e eficaz ainda não viria, eles eram lembrados constantemente, através de sacrifícios de animais, a necessidade de um sacrifício substitutivo, eficaz, permanente e definitivo em favor deles. E que em toda a lei, como a gente já estudou aqui, né, todo o Antigo Testamento era profetizado exatamente sobre isso. Era anunciado a chegada de um Salvador, de um Messias, que viria para tirar e salvar o seu povo dos seus pecados, através do sacrifício de si mesmo, conforme descrito em Isaías 53.
Em terceiro lugar, porque a própria Escritura diz isso. Versículo 4 do capítulo 10 diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. A própria Escritura deixa claro da impossibilidade de sacrifício de animais remover de maneira eficaz o pecado do povo de Deus. Portanto, servia novamente apenas como uma sombra, como um tipo, de maneira pedagógica, a fim de conduzir os olhares do povo de Deus para o futuro, né? No caso aqui, no Antigo Testamento, do povo de Israel. E o sacrifício superior, maior e eficaz que viria em favor deles. Irmãos, de acordo com esse verso 4, os sacrifícios de animais são totalmente incapazes de tirar os pecados do povo de Deus e purificá-los da contaminação. O homem pecou contra Deus, portanto, o homem deve morrer. O homem deve morrer. E aqui uma outra verdade a respeito desse assunto. O porquê o sacrifício de animais não poderia eficazmente, definitivamente e verdadeiramente expiar o pecado dos homens pecadores. Porque animais não podem representar homens, irmãos. Somente um homem pode representar legalmente outro homem diante de Deus. Por isso que nunca, impossível, o sangue dos animais, o sacrifício de animais, a morte dos animais, representar legalmente e eficazmente satisfazer a justiça de Deus pelo pecado dos homens. Porque são animais. É de um valor inferior ao dos homens. Então, por isso a necessidade de um homem como nós, verdadeiramente homem, assumir os nossos pecados e nos representar legalmente, nos substituindo legalmente diante de Deus, como nosso representante legal, nosso cabeça federal, e que ele legalmente poderia receber e assumir os nossos pecados como nossos representantes e receber a justa paga por eles como nossos representantes, e assim expiar completamente o nosso pecado de maneira eficaz e definitiva, pelo sacrifício de si mesmo. E este é Jesus Cristo. Os animais, irmãos, os animais sacrificiais nunca poderiam satisfazer as exigências da justiça divina contra o homem. O único sacrifício suficiente deve ser um homem de infinita perfeição e valor. O Deus homem, Jesus Cristo. O Deus homem, Jesus Cristo. Então, vimos aqui nesse primeiro ponto a incapacidade, a ineficácia, a inferioridade do sacrifício dos animais. O propósito, a razão e o objetivo. Um tipo, uma sombra, uma imagem que apontava para algo superior e de infinito valor que viria posteriormente. Então, o que nós iremos ver agora, o segundo ponto, a superioridade do sacrifício de Cristo. A superioridade do sacrifício de Cristo. Capítulo 10 ainda de Hebreus. Vamos seguir o texto, versículos 5 a 10. Diz assim: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com o holocausto de oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É nessa vontade que nós temos sido santificados, purificados, e que nossos pecados foram completamente expiados.
o fato de Cristo, o Filho de Deus, encarnar e assumir a natureza humana. Deus o preparou um corpo para ele. O trouxe a este mundo como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Para que, através da oferta do corpo de Cristo, que de uma vez por todas foi entregue por nós, pudéssemos de fato termos de maneira eficaz a expiação completa e plena de todos os nossos pecados da nossa culpa. De acordo com esse texto, irmão, de maneira específica, versículo 5 e 6, o que Cristo declarou sobre o sacrifício dos animais? Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocausto e oferta pelo pecado. O que é que Cristo está dizendo aqui? Aqui é um trecho que reflete, ou que traz à tona, uma expressão do próprio Cristo diante de Deus. É como se tivesse aqui registrado uma oração do Filho de Deus em uma conversa com o próprio Pai. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. E quem é que pode dizer isso? Cristo, Filho de Deus, sobre a sua encarnação. Não te deleitaste com holocaustos de oferta pelo pecado. Cristo está dizendo claramente: Deus não se deleitou com a oferta dos animais. O que Cristo está dizendo, irmãos, é que Cristo não está negando que Deus ordenou o sacrifício de animais sob a lei, sob Moisés. Ele não está negando isso. E foi uma ordenança do próprio Deus, as prescrições da lei mosaica, né? O sacrifício dos animais e todo aquele cerimonialismo. Mas ele apenas está dizendo de maneira simples nesse texto, declarando que eles eram impotentes para tirar o pecado. Seu propósito principal era apontar para Cristo, apontar para o Filho de Deus. Deixando claro aqui nesses versos que tais sacrifícios desses animais, a oferta desses animais como um sacrifício pelo pecado, não tinha eficácia nenhuma para, de fato, expiar os pecados dos ofertantes. Mas apenas está apontando para a impotência de tais sacrifícios de tirar pecado, cujo propósito principal era apontar para Cristo, sacrifício maior, superior e eficaz, que seria dado em favor do povo de Deus, e assim, de maneira eficaz e definitiva, expiaria seus pecados. Agora, à luz do versículos 5 e 7. O que é que Cristo afirmou que seria o substituto perfeito para os ineficazes sacrifícios dos animais? O que é que ele diz? Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste em holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui o substituto pelo sacrifício dos animais. O próprio Filho de Deus, para fazer a vontade de Deus, a entregar o próprio corpo que ele lhe deu, como sacrifício pelo pecado do seu povo. Antes, um corpo me formaste, versículo 5. O autor Hebreus aí está citando Salmo 40, versículo 6, e aplicando a Cristo. Aplicando a Cristo refere-se à sua encarnação em inteira devoção em fazer a vontade de Deus. Esse texto de Isaías 46, a quem o autor Hebreus está fazendo menção aqui. Aplicando esse texto a Cristo, refere-se exatamente à sua encarnação. O corpo me formaste. E a sua inteira devoção para fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus.
Então me disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. É uma referência, irmãos, não só à disposição de Cristo para fazer a vontade de Deus, mas também para seu perfeito cumprimento dela. O que incluía necessariamente o quê? A sua morte. (46) É uma alusão, né, que ele está fazendo, né? Uma alusão. Então, para fazer, ó Deus, a tua vontade, é exatamente isso. Não apenas uma disposição de Cristo para fazer a vontade de Deus, mas um perfeito cumprimento dela. E cumprir a vontade de Deus, dentro do seu plano, implicaria necessariamente também em sua morte. Então, como diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, né, que Cristo foi obediente, e obediente até a morte. Ou seja, ele entregou-se a si mesmo como um sacrifício a Deus, a fim de satisfazer a sua justiça e aplacar a sua ira sobre o seu povo, porque ele fez isso como representante legal do seu povo. De acordo com o versículo 10, irmãos, qual foi a vontade de Deus e o que foi que ele efetuou? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Irmãos, a vontade de Deus era que Cristo oferecesse seu corpo de uma vez por todas como portador do pecado do seu povo. Sua oferta perfeita é o que santifica seu povo e os torna santos diante de Deus. Então, a vontade de Deus em formar e dar a Cristo um corpo era que ele oferecesse este corpo, oferecesse sua vida como substituto do seu povo ao próprio Deus, a fim de que ele santificasse, purificasse e expiasse completamente o seu povo e seus pecados. Quando Cristo morreu pelos pecados do seu povo, que mudança então ocorreu na relação de Deus com o seu povo? Versículo 9, parte B, diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Irmãos, a encarnação de Cristo e a obra de redenção trouxeram um fim ao sistema sacrificial da antiga aliança com seus sacerdotes e cerimônias. Ele é o cumprimento de todas as promessas e tipos do Antigo Testamento e o fundamento da nova aliança. Através dele, o crente se aproxima de Deus. Então, quando ele diz remove o primeiro e estabelece o segundo, é exatamente a caducidade, a abolição de todo aquele sistema cerimonial do Antigo Testamento. Em Cristo, cessa-se os sacrifícios de animais. Em Cristo cessa-se todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Todo o sistema cerimonial, todo o sistema levítico, toda aquela tipologia, aquela sombra, que serviria apenas como isso, né? Como sombra, como tipo para apontar para uma realidade maior e superior. Em Cristo, a antiga aliança ela é cumprida. E então, cessada. Por isso, nós como cristãos não sacrificamos mais animais. Não temos mais um sacerdotes ou sumos sacerdotes para nos representar diante de Deus, humanamente falando. Aqui, né, nesse plano, né, como sacerdotes pecadores, como era na antiga aliança. Por isso que ele tinha que oferecer sacrifício primeiramente para si mesmo, porque ele tinha pecado. Mas o nosso eterno sumo sacerdote é Jesus Cristo diante de Deus, que nos representa. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote. E nós fomos feitos sacerdotes também. Por isso que nós podemos adentrar e falar diretamente com o Pai, com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não precisamos mais de homens
pecadores nos representando ou se colocando numa posição de mediador entre nós e Deus. A Bíblia diz que pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, nos foi aberto um novo e vivo caminho ao trono da graça de Deus. Por isso que nós podemos e oramos diretamente ao Pai. Temos acesso ao trono da sua graça, comunhão íntima com Ele, pessoal, real e verdadeira. Então, em Cristo, cumpriu-se todas as promessas e tipos do Antigo Testamento, e então Ele é o fundamento e estabelece a nova aliança no seu sangue. Por isso que nós pensamos um tanto diferente dos nossos irmãos presbiterianos, né? Para os presbiterianos, a nova aliança, ou a aliança da graça, já estava estabelecida já desde o Éden, né? Gênesis 3,15. Nós não cremos nisso, nós cremos que ali ela está prometida e que vai sendo revelada progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento através de promessas, sombras e tipos que apontava para esse maior e grande e suficiente sacrifício que seria realizado em favor do povo de Deus, que expiaria eficazmente todos os pecados. Então, no seu sangue seria estabelecida uma nova aliança. Uma nova aliança. Como ele diz lá no dia da ceia, né? No dia da Páscoa, que estabelece ali a ceia. Este é o sangue da nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. E ali estabelece, institui a ceia do Senhor. Então, em Cristo, cessa-se a antiga dispensação, vamos dizer assim, a antiga aliança. E é estabelecido, né, e nele é cumprido todos os tipos, sombras e promessas, e nele, no sangue dele, é estabelecido a nova aliança no seu sangue. Através da qual, em virtude da qual, todos nós somos salvos. Porque é em virtude do sangue desta nova aliança que, de fato, nossos pecados são devidamente e eficazmente expiados. Porque o sangue de touros e de bodes é impossível remover pecado, mas o sangue de Cristo removeu definitivamente o nosso pecado quando ele verte esse sangue naquela cruz, morrendo como oferta pelos nossos pecados. E então abre um novo e vivo caminho através do seu sangue para que nós, o povo de Deus, possamos ter plena comunhão, harmonia com Deus o Pai, nosso Senhor. Irmãos, nossas obras não podem aquietar nosso incômoda consciência, que nos declara pecadores, apesar de todas as nossas tentativas fúteis de sermos justos. As nossas obras não podem aquietar, irmão, a nossa consciência. A gente tem consciência disso, a nossa consciência nos acusa dos nossos pecados. Apesar de todas as nossas tentativas de sermos achados justos diante de Deus por nossos próprios méritos. Né? Eu digo nosso no sentido de maneira genérica, né? O homem sempre tenta fazer algo para chamar a atenção de Deus ou receber a sua salvação e a sua bênção. Como que ser salvo pelos seus próprios méritos, mas, irmãos, não há uma viva alma neste mundo que possa ter a sua consciência apaziguada ou tranquila diante de Deus, quando este passa a confiar nas suas próprias obras. Ele sabe que ele não consegue, ele não pode, é completamente incapaz de sermos achados justos diante de Deus se depender das nossas próprias obras. Mas o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, é capaz, de fato e eficaz, de tirar todo o pecado, limpar a consciência de toda a culpa e nos libertar para servir a Deus com paz e alegria. É somente quando nós, pela fé, passamos a confiar e crer nessa verdade, irmãos, é que temos a consciência tranquila.
é que somos então habilitados e capacitados de servir a Cristo com paz, alegria e tranquilidade. Não confiando em nossa própria obra, mas única e exclusivamente na obra e no sacrifício de Cristo feito em nosso favor. Hebreus 9, 25 e 26 diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Irmãos, a grande superioridade do sacrifício de Cristo em comparação com os da antiga aliança é que seu único sacrifício pôs fim ao pecado do seu povo de uma vez por todas. Essa é a grande diferença. E isso é o que diferencia e revela a superioridade do sacrifício de Cristo em relação ao sacrifício dos animais da antiga aliança. É que enquanto um não remove o pecado do seu povo, o sacrifício de Cristo remove, limpa, purifica, santifica completamente todo o pecado do seu povo de uma vez por todas. E isso aponta a superioridade do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, irmãos, pelo pecado é tão completo que seu retorno para o seu povo será para trazer salvação, sem qualquer referência aos seus pecados. É o que diz aí, versículo 27 e 28, né? Do capítulo 9 de Hebreus. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então veja, Cristo voltará para buscar o seu povo. Porque esse retorno de Cristo não será para oferecer mais um sacrifício pelo pecado do seu povo. Ao contrário, será para salvá-lo completamente. Salvá-lo completamente. Sem sequer fazer menção dos seus pecados. Simplesmente ele vem buscar aqueles pelos quais ele entregou e expiou completamente os seus pecados através do sacrifício de si. Tal é a eficácia e a superioridade do sacrifício de Cristo. Quando ele voltar, voltará para trazer salvação eterna. Voltará para buscar o seu povo, a fim de estar com ele para todo sempre. Porque o sacrifício dele não somente possibilitou a salvação do seu povo, mas garante a salvação do seu povo. O sacrifício de Cristo, irmão, não possibilita a salvação apenas, mas ela garante tal salvação. É uma certeza, é algo certo. A salvação daquele em favor dos quais Cristo entregou-se a si mesmo como sacrifício pelos seus pecados. Para estar em um relacionamento correto com Deus, irmãos, um homem para estar em um relacionamento correto com Deus, um homem deve ser perfeito, inteiramente separado do pecado, separado para Deus. O que é impossível para o homem pecador, tornou-se possível em Cristo. Veja, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus que é santo, justo e perfeito, faz-se necessário também que nós sejamos perfeitos. Inteiramente separado do pecado e completamente consagrado a Deus. O que é para nós, de maneira natural,
Um feito completamente impossível. Porque somos pecadores. Temos a nossa natureza corrompida. Mas aquilo que era impossível para nós, pecadores, tornou-se possível em Cristo. Em outras palavras, em Cristo, somos vistos por Deus como alguém perfeito, sem pecado, sem culpa, sem mácula. Não por nossa justiça ou obra, mas pela obra, pela justiça de Cristo que nos foi dado. Estamos revestidos com a justiça de Cristo quando nós cremos. E somos então tidos pelo próprio Deus justos, declarado por Ele justos, perfeitos, sem pecado. Porque estamos cobertos de Cristo. Estamos cobertos e revestidos com a justiça de Cristo, que é perfeita, que é santa, que é sem pecado, que é sem mácula. Então Deus olha para nós, crentes, por intermédio do seu Filho, e vê o seu Filho em nós, vê a sua justiça em nós, vê a sua perfeição em nós. Então, o que era impossível para nós mesmos, em Cristo isso é possível. Sermos achados perfeitos por Deus, através de Jesus. Todos aqueles que confiam em Cristo e em seu sacrifício, recebem uma perfeita posição diante de Deus. Uma que é imutável e eterna. Ele nunca mais se lembrará dos seus pecados e dos seus atos ilegais. Isso que é belo, né? Capítulo 10, versículo 17 de Hebreus, diz assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Veja aí. O próprio Deus dizendo isso. Sobre os aspectos da nova aliança do sangue de Cristo, né? Aqueles que foram unidos a Cristo pela fé, creram nele, confiaram nele, foram salvos, foram revestidos da sua justiça, da sua perfeição. Deus diz: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para sempre, nunca mais lembrarei disso. Por que razão? Porque Cristo já recebeu toda a paga justa e necessária pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, ele expiou os nossos pecados. De uma vez por todas, de maneira plena e completa, satisfez a justiça de Deus pelos nossos pecados. Por isso que Deus diz que jamais, de modo nenhum, se livrará dos nossos pecados e da nossa iniquidade. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Por fim, eu quero aproveitar da época para falar ligeiramente sobre isso. A Bíblia também apresenta Jesus como sendo o Cordeiro. Como a gente já acabou de ver, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 5 que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Em Êxodo capítulo 12 foi instituído a Páscoa, em que fez necessário que cada família pegasse um cordeiro macho de um ano sem defeito e sacrificasse e comesse toda a sua carne até pela manhã, onde Deus libertaria o seu povo do Egito. O seu sangue deveria ser passado nas ombreiras da porta, né? Nas duas laterais e em cima. Porque naquela noite Deus traria a praga e a morte dos primogênitos sobre toda a terra do Egito. E quando o anjo destruidor viesse e visse o sangue do cordeiro na porta, ele passaria por cima. E o primogênito daquela casa não seria morto, como juízo de Deus.
Então Deus instituiu a Páscoa para que seja celebrada pelo seu povo perpetuamente a todo ano, mas isso também cumpriu-se completamente em Cristo. Como João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como Paulo diz em 1 Coríntios 5,7, que ele é o Cordeiro Pascal. Ou seja, nós como cristãos não celebramos Páscoa, né? Primeiramente porque Páscoa é uma festa judaica. E uma festa tipológica que apontava para exatamente a libertação do povo de Deus por intermédio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus. Então estamos nessa época, nesse período pascual, né? Celebração pascual de maneira cultural, mas nós celebramos o Cordeiro de Deus, aqui pelo menos na igreja, uma vez por mês, né? Na ceia do Senhor. Então a ceia, ela ficou no lugar, ou melhor, é a ordenança do Novo Testamento de acordo com a luz do sacrifício de Cristo, né? Para celebrar a sua morte e ressurreição em favor do seu povo. Então por isso que nós cristãos nós não celebramos a Páscoa, primeiramente porque é uma festa judaica, e segundo, porque ela já foi concluída em Cristo. Ela já se cumpriu em Cristo. Cristo já se entregou-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados e nos libertou da escravidão de Faraó, Satanás, da escravidão do Egito, do mundo, da escravidão do pecado, das delícias desse mundo, dos prazeres carnais desse mundo. Então hoje à noite nós iremos celebrar o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, na ceia do Senhor. Então Cristo é esse Cordeiro, é esse sacrifício pelos nossos pecados, que morreu para expiar todos os nossos pecados de uma vez por todas. Portanto, celebramos Ele a cada domingo, a cada culto, a cada adoração, de maneira ainda mais específica, quando nós celebramos o memorial da ceia do Senhor. E trazemos à memória o que Ele fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós anunciamos a sua morte pelos nossos pecados. Nós anunciamos a sua ressurreição para a nossa justificação e o triunfo sobre a morte e a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. E que todos nós somos beneficiados através da fé no seu nome. Portanto, devemos celebrá-lo, louvá-lo e engrandecê-lo, por nos fazer participante e nos dar esse tão grande privilégio de sermos feitos seu povo e ovelha do seu pastor. Portanto, irmãos, adoremos ao Senhor, celebremos o Deus da nossa salvação, aquele que é o Cordeiro que tirou o nosso pecado, aquele que é o sacrifício que de maneira eficaz, definitiva e uma vez por todas morreu e expiou de maneira definitiva e eficaz os nossos pecados. Portanto, adoremos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o seu Filho. Amém. Amém.